Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma funcionalidade pensada para aqueles momentos em que a vida simplesmente pede uma pausa. Sabe quando a rotina de autocuidado, que deveria ser algo para nos fazer bem, acaba virando mais um peso, mais uma cobrança? Pois é exatamente sobre essa virada de chave que a gente vai falar. E tudo começa aqui. A inspiração para essa ferramenta veio de um sentimento que, olha, acho que muita gente vai se identificar: a culpa. Essa frase resume perfeitamente aquele momento em que a tentativa de se cuidar vira uma fonte de frustração. É o nosso ponto de partida para entender por que uma nova abordagem era tão, mas tão necessária. E aqui está o centro da questão. Rotinas são ótimas, elas dão uma estrutura pra gente. Mas e quando essa busca por estrutura começa a estressar? Em viagens, feriados ou naqueles dias em que a gente mal consegue levantar da cama, a pressão para ser perfeito e seguir tudo à risca pode acabar com o propósito do autocuidado. Essa tela ilustra direitinho de onde veio a ideia. Foi durante uma viagem em família que a criadora se deu conta de que precisava, sabe, deixar de lado o controle detalhado da alimentação, das bebidas, dos remédios, para focar no que realmente importava ali: descansar e curtir o momento com a família. Foi essa percepção de que precisava de flexibilidade sem culpa que acendeu a luz. Então, a partir de um problema super real, nasce uma solução. Essa experiência pessoal acabou virando uma ferramenta criada para trazer mais compaixão para o processo de autocuidado. É como se fosse um respiro no meio de tanta pressão. Tá, mas o que é exatamente o modo relaxado? A definição é bem simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Pensa nele como um espaço para dar um passo para trás, sabe? Para focar só no que é essencial, sem a pressão de ter que registrar cada detalhe. É perfeito para aqueles momentos em que o objetivo é simplesmente sobreviver bem, sem estresse, sem culpa. Mas quais são os benefícios práticos disso tudo? Como é que essa mudança de perspectiva se traduz em bem-estar no nosso dia a dia? Bom, a funcionalidade traz vantagens bem claras e diretas. Os benefícios vão direto ao ponto. A ideia central é diminuir a culpa e aquela cobrança interna, mas sem deixar de lado o que é realmente essencial, como a medicação, por exemplo. A ferramenta simplifica as notificações para que seja possível descansar de verdade, respeitando os limites de cada um. Cada um desses pontos é basicamente um antídoto para a pressão de uma rotina super rígida. E essa é a mensagem central. É o coração de toda a ideia. É basicamente uma permissão para a gente não ser perfeito. Num mundo que vive falando em otimização, em produtividade, isso é um lembrete radical. Autocuidado não é sobre performance, é sobre ter compaixão com a gente mesmo, principalmente nos dias mais difíceis. E olha só como isso funciona na prática. Relaxar não quer dizer largar de mão o que é importante. O ponto-chave aqui é o controle. A pessoa pode escolher o que é inegociável, tipo o lembrete de um remédio ou um compromisso médico, e silenciar todo o resto. É uma forma super inteligente de simplificar sem ser negligente. Agora, vamos levar essa ideia para um cenário bem real, que pode ser um baita desafio para muita gente: viajar. Para pessoas neurodivergentes, como autistas ou pessoas com TDAH, a quebra de rotina pode desestabilizar bastante. É exatamente aí que uma ferramenta como essa pode fazer uma diferença gigantesca. A fonte dá 4 estratégias bem práticas: planejar com antecedência, manter uma rotina mínima, controlar os estímulos e abraçar a flexibilidade. E o modo relaxado? Ele é a cara do segundo item. Ele permite manter essa rotina mínima, focando só no que é essencial para garantir a estabilidade, sem a sobrecarga de uma agenda lotada. E essa tabela aqui é um resumo brilhante. Para cada desafio comum de viagem, como a quebra de rotina ou o cansaço, tem uma estratégia correspondente. É um mapa bem claro que mostra como a preparação e as ferramentas certas podem transformar uma experiência que seria estressante em algo bem mais tranquilo e até prazeroso. E essa é uma mensagem de empoderamento, né? Com as estratégias certas, com planejamento e com ferramentas que ajudam a gente a ser mais flexível, viajar deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma possibilidade real. E mais, uma possibilidade agradável. O foco no essencial é o que muda o jogo. No fim das contas, fica claro que o modo relaxado é muito mais do que só uma função no aplicativo. Ele representa uma verdadeira mudança de mentalidade, uma filosofia de autocuidado que abraça nossa imperfeição e que valoriza o descanso como um ato produtivo. E aqui está a mensagem final para a gente guardar. É um lembrete muito poderoso de que autocuidado não é só sobre fazer coisas, mas também sobre se permitir não fazer. Descansar não é preguiça, gente. É uma parte fundamental e super produtiva do nosso cuidado. E para fechar, fica essa reflexão.
Num mundo que glorifica a produtividade o tempo todo, como é que a gente pode, cada um de nós, colocar mais gentileza e mais permissão para pausar nas nossas próprias vidas? É uma pergunta que vai muito além de qualquer aplicativo e toca lá no fundo do nosso bem-estar.